Tá gravando. Bom, então, boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando a 10ª e última sessão do nosso minicurso A Amazônia no século XXI e a Encruzilhada Civilizatória. Como já tem sido falado, esse nosso minicurso ele foi dividido em 3 blocos de sessões, né? As primeiras sessões trataram de interpretar e analisar sobre a expansão do capital na sua forma de agro-minero negócio na Amazônia e os impactos, né, provocados por essa expansão. Um segundo bloco de sessões tentou apresentar temas ligados à crítica a essa expansão dos grandes projetos e às grandes linhas de alternativa, né? Seja em termos de desenvolvimento sustentável, seja em termos de luta social e territorial na Amazônia. E o terceiro e último bloco, que corresponde às 3 últimas sessões, né, foram, então, voltadas a gente fazer uma reflexão e um debate sobre como que essa luta territorial e a conformação de territórios dos povos e comunidades do campo vão constituindo novas territorialidades ou consolidando territorialidades antigas, né? Mas, com isso, apontando os horizontes civilizatórios e horizontes de futuro para a Amazônia. Então, na 8ª sessão, debatemos sobre as territorialidades camponesas que emergem a partir dos assentamentos de reforma agrária. Na 9ª sessão, debatemos sobre as territorialidades quilombolas, né, que emergem com essa luta e conquista de territórios pelos quilombolas. E hoje, então, na nossa última sessão do minicurso, vamos refletir um pouco mais sobre as territorialidades indígenas e o que elas nos trazem de experiências, desafios e sentidos, né, para pensar essa Amazônia do futuro. Na sessão de hoje, nós vamos contar com a apresentação da professora Tatiane Costa, que é do Instituto Federal do Pará, Campus Rural de Marabá, e pesquisadora do tema e envolvida também em cursos de educação indígena, né? Então, tem uma grande contribuição para trazer para o debate. Daqui a pouco eu passo a palavra para a Tatiane e ela vai poder se apresentar um pouco melhor, né? Também hoje havíamos convidado uma jovem liderança indígena que complementaria o debate, trazendo também as reflexões a partir, né, do território e das lutas indígenas, o Ronaldo Amanaé, mas, infelizmente, nesses últimos dias, ele sofreu uma perda na família, o que desencadeou um processo de luto entre eles, e aí, em função disso, ele não pôde participar, né, em ninguém da sua comunidade. Então, pelo fato de isso ter ocorrido muito próximo da sessão, não foi possível convidar, acertar com nenhuma outra pessoa que pudesse assumir o lugar dele. Então, hoje nós vamos ter a contribuição da Tati, sem, infelizmente, nenhuma contribuição de algum representante direto das comunidades indígenas. Mas certamente não reduz a importância do nosso debate e as reflexões que nós vamos poder fazer a partir dessa exposição. Então, de imediato, eu passo a palavra para a Tatiane, e aí, se você puder se apresentar um pouco melhor, Tati, e já pode ficar à vontade para iniciar a tua apresentação. Boa noite. Consegue me ouvir? Sim, está ótimo o som. Ok, obrigada. Boa noite, Fernando. Boa noite a todas e todos. Fernando, você pode colocar a apresentação? Que aí eu já começo me apresentando com ela. Quando o Fernando coloca, primeiro eu queria agradecer o convite para participar desse momento de reflexão, agradecer ao Fernando, ao Lívio, e agradecer também a todos que estão aqui dispostos a conversar, a debater e refletir junto com a gente. É sempre muito gratificante para mim participar desses espaços que colocam a questão indígena, o debate da etnicidade indígena no foco do debate, né? É uma análise muito importante, muito necessária,
e urgente, principalmente nesse contexto que a gente vive. Ao longo de todo o processo histórico sempre foi muito urgente e necessário, mas agora especialmente diante de todos os processos de violação que os povos indígenas vêm sofrendo, é sempre muito importante nós colocarmos, nós trazermos essas reflexões para dentro da academia, seja a partir das nossas pesquisas, das nossas aulas, ou mesmo a partir de rodas de conversa, de palestras, enfim, desses espaços de produção de conhecimento. Então, parabenizar pela organização do evento e agradecer pela confiança e espero poder contribuir no debate e na reflexão que vocês vêm amadurecendo ao longo desse ciclo de reflexões, né, desse ciclo de debates. Deixa eu tentar visualizar. Aqui, agora eu consigo. Bom, eu sou, como o Fernando já colocou, acho que não tem muita coisa a acrescentar. Eu sou geógrafa de formação e fiz doutorado em geografia também, e sou professora do Campus Rural de Marabá desde 2010. Foi no Campus Rural de Marabá que eu tive a oportunidade de começar o diálogo com os povos indígenas aqui da nossa região, né, especificamente aqui do sudeste do Pará. No Campus Rural eu tive experiência, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com educação escolar indígena, com alguns cursos técnicos de ensino médio, né, integrados ao ensino médio. E nessa oportunidade, na relação com a juventude indígena da região, observando a formação de lideranças indígenas a partir das políticas educacionais, vários elementos me saltaram para reflexão, como problemática de pesquisa, e começaram a redirecionar o meu olhar, as minhas formas de compreender a realidade, principalmente a realidade regional. E foi me instigando a aprofundar, né, a trilhar nos rumos da pesquisa no que se refere à questão indígena na nossa região, especificamente a formação da nossa região, pensar a formação da nossa região a partir tanto das políticas indígenas como das políticas indigenistas, que é o que eu vou tentar dialogar hoje aqui com vocês. Bom, Fernando, você pode passar, por favor? Eu trouxe como proposta de reflexão, como temática, né, a partir dessa proposição do curso, né, Horizontes Amazônicos e Territorialidades Indígenas, é algo que eu venho construindo nos últimos anos enquanto pesquisadora, enquanto educadora, e é pensar o que eu chamo de reposicionamento da alteridade indígena na produção da fronteira amazônica. E hoje, especificamente, tentar pensar esses elementos a partir de políticas indigenistas e políticas indígenas, já que nós estamos falando de horizontes, de possibilidades, né? No entanto, eu compreendo, enquanto geógrafa, enquanto quem se preocupa olhar para o espaço e todas as dimensões que o compõem, eu não consigo fazer essa reflexão sem olhar para a história. E olhar para a história me remete a pensar todos os processos de violência a que os povos indígenas foram submetidos ao longo dessa relação com o não índio, com o Estado, com o capital, nesse processo de formação dessa fronteira, né, na produção dessa fronteira amazônica. Então, as minhas reflexões vêm no sentido de pensar como que se produziu essa alteridade, essa etnicidade indígena a partir das políticas indigenistas, né, mostrando múltiplas dimensões desse processo. Então, eu tento pensar isso hoje aqui com vocês a partir de 3 elementos específicos. Mas como eu sou geógrafa, como eu falei, Fernando, por favor, eu vou espacializar essa reflexão. A antropologia, ela avançou muito na reflexão sobre os povos indígenas e fronteira, pensando a partir da ideia de contato interétnico. E vários pesquisadores têm um legado muito, muito significativo, muito importante, que a gente não pode ignorar. Mas, enquanto geógrafa, eu tento trazer essa reflexão a partir da espacialidade desse contato. E pensar a espacialidade desse contato, a meu ver, ele tem algumas dimensões. Primeiramente, eu entendo que essa dimensão ela tem uma carga mais simbólica, de
olhar para a alteridade indígena, pensar a alteridade indígena, ela tem uma dimensão simbólica, e ela posiciona o indígena em termos simbólicos. E quando eu falo em posicionar o indígena em termos simbólicos, passa pela ideia de definir esse sujeito. Nós, historicamente, nós brancos, o Estado, a capital, as sociedades não indígenas, historicamente se colocaram na posição de definir esse sujeito, né? E, geralmente, o definir o indígena sempre passou por apontá-lo como não existente, como o não ser. Então, diversas categorias foram produzidas para produzir essa definição de não ser. E hoje eu vou tentar aprofundar esse elemento com vocês na minha fala. Um segundo elemento dessa espacialidade do contato interétnico na Amazônia passa pela dimensão, provavelmente, espacial do reposicionamento do indígena, né? Do posicionamento e reposicionamento da alteridade indígena. Geralmente, esse reposicionamento, ele, enquanto resultado, enquanto reflexo das políticas indigenistas que foram pensadas para esses grupos, para essas nações, nós vamos ter o que eu costumo chamar de imobilidade dos povos indígenas, imobilidade das nações indígenas. E isso passa por todos os movimentos espontâneos ou compulsórios que esses povos foram submetidos, sempre no sentido de atender os interesses, né, de outros agentes, e isso envolve principalmente relações de poder, e eu gostaria de trazer também esse elemento para análise. E, por último, eu gostaria de trazer também para reflexão a dimensão política desse reposicionamento, que é quando a gente precisa, que são exatamente esses horizontes, né, que nós queremos refletir. Então, essa dimensão política, para mim, passa por colocar no centro da reflexão, no centro da proposição para a nossa região, as políticas indígenas, os projetos desses povos, as formas de viver, as perspectivas de mundo dessas nações. Então, esse seria um terceiro elemento para reflexão que eu gostaria de pensar junto com vocês. Fernando? Obrigada. Bom, esse primeiro elemento, né, então, como ponto de partida, né, pensar esse reposicionamento da existência social indígena na Amazônia, como eu já falei, passa por uma definição do não ser desse sujeito. E isso ele não vem desligado, ele não vem desconectado de projetos, de políticas pensadas por outros sujeitos, por projetos civilizatórios para essa região. O professor Pacheco de Oliveira, ele me chama a atenção, nos chama a atenção, para quando falar dessa não existência, desse não ser que nós costumamos localizar, posicionar o indígena, ele chama a atenção para que nós não pensarmos esse processo como um descuido metodológico, foram esquecidos, foram colocados em segundo plano, foram subalternizados por um descuido, porque foram invisibilizados. Não é necessariamente nesses termos, ele gosta de reiterar, ele nos chama a atenção, ele nos provoca a reiterar que isso se trata de um projeto de negação desse sujeito. Em cada um dos momentos históricos da nossa região, em cada uma das políticas pensadas para a nossa região, para a Amazônia, negar a existência desse sujeito se tratava de um projeto. Ele precisava ser negado enquanto sujeito étnico, para que ele pudesse ser parte, para que ele pudesse fazer parte da engrenagem que envolve os interesses dos agentes dominantes. Então, diferentes formas de memórias foram produzidas para negar essa existência. Desde a colônia até aos nossos dias atuais, eles já foram inimigos, já foram aliados, já foram bravos, já foram povo, ele já foi o índio morto, aquele que era necessário, mas que não existia mais, só como símbolo. O índio real, que era aquele sujeito pobre, né, que foi vítima, o etnificado, muito recentemente, com a constituição dos projetos e das agendas tutelares, e muito mais recentemente ele entra também como o índio aculturado, aquele que perde os seus traços fenótipos, ele perde seus traços culturais. Então, todos esses elementos, todas essas categorias foram projetos de negação dessa existência, então foram formas de definir
projetos civilizatórios para definir esses sujeitos, e essas formas de definição sempre partindo de fora, né? Sempre definições exógenas a esses grupos. Por isso que são políticas indigenistas, por isso que estão associadas, elas são estratégias de políticas indigenistas, porque são pensadas por outros sujeitos que não pelos povos indígenas. O Aníbal Quirrano, quando traz a reflexão sobre a colonialidade do poder, ele fala em classificação social, e essa reflexão, ela dialoga muito diretamente com a proposição que nós estamos colocando aqui hoje, porque em diferentes momentos dessa história, essas políticas que eu estou mencionando, elas não eram pensadas para sujeitos qualquer, elas não eram pensadas para sujeitos sem definições, elas eram muito bem direcionadas, então era necessário definir esse sujeito para justificar as políticas que eram implementadas para eles. Então, no que se refere às relações de trabalho, por exemplo, esses sujeitos eram os escravos. No que se refere ao poderio militar, esses sujeitos eram os inimigos. A legitimidade política, eles eram subalternos. Então, todos esses elementos estão conectados no sentido dessa definição do não ser. Então, como eu venho falando, essas políticas indigenistas, nós podemos pontuá-las aqui como medidas civilizatórias. E existem dois elementos centrais que caracterizam as políticas civilizatórias ao longo de toda a história do indigenismo, que é a pacificação e a tutela. E a pacificação e a tutela, elas vêm transvertidas de diferentes outras ações, outras práticas, né? Ora pelo Estado, ora pela Igreja, ora pelo Estado colonial português, ora pela Igreja, ora pelo Estado brasileiro, ora pelo capital, né, na invasão e na ocupação das terras e territórios na Amazônia. Então, as ações são diversas, desde o batismo, para justificar a falta de humanidade do índio, né, o extermínio para aqueles sujeitos que eram considerados índios bravos, a domesticação, o amansar, o civilizar, o urbanizar, para aquele índio que era definido como selvagem, e a proteção, muito mais recente, né, que é do início do século XX para cá, para justificar a definição dos índios incapazes, daqueles sujeitos incapazes, daqueles sujeitos órfãos que necessitavam, entre aspas, lógico, da tutela, da proteção e das decisões do Estado. Fernando? Obrigada. Bom, então, esses processos, essas medidas civilizatórias e essas categorias que surgem enquanto definição desse não ser, elas vão se refletir em diferentes dimensões da vida, desde a produção do conhecimento, como a gente pode ver na historiografia, na sociologia, na etnologia, como que essas ciências, como que esses campos de conhecimento, elas classificaram esses sujeitos ao longo da história, como pobres livres, sertanejos, bugres, caboclos, pardos, mestiços, enfim, diferentes foram as categorias, e muito recentemente, os índios urbanos, os índios citadinos, sempre posicionando na nossa mentalidade esse sujeito. Da mesma forma como aconteceu nesses campos de conhecimento, essas categorias se refletem, por exemplo, nos censos. Aí o professor João também, eu gosto muito da forma como ele organiza o trabalho dele, por isso que eu cito ele com muita frequência. Ele vai propor uma antropologia dos dados numéricos, dos registros numéricos, para a gente pensar como que essa categoria indígena foi, ao longo de muitos séculos, invisibilizada, negada completamente. Ela não aparecia, ela era intencional não usá-la em diferentes dimensões da vida. Os censos, por exemplo, para dizer que esses grupos, que essas nações, que esses sujeitos não existiam. Por exemplo, durante a colônia, esses sujeitos eram identificados, classificados como alma. No entanto, quem tinha a responsabilidade de identificar esses sujeitos era a Igreja, lógico, que era praticamente o Estado nesse momento, né? Então, a Igreja só identifica como alma aqueles sujeitos que estão sob a sua, entre aspas, luz protetora, né? A luz protetora da Igreja. Aqueles que aceitaram a catequese, aqueles que aceitaram o batismo. Então, a Igreja, nesse momento, deixa de fora dos dados da população, simplesmente ignora toda a população indígena que se considerava como selvagem, como bravo, aqueles que resistiam à catequese e à presença do Estado colonial. Então,
o primeiro censo feito na nossa região é feito pela igreja e só contava aqueles índios que já haviam abandonado a sua condição étnica, que já haviam se despido da sua identidade étnica. Os censos posteriores a isso, aí a gente pode colocar como o primeiro censo do Brasil, que é o de 1872, ele já vai identificar alguns elementos raciais, né, ele já vai fazer referência a elementos raciais, questões raciais, usando a categoria caboclo, por exemplo, e isso vai se repetir em alguns censos posteriores. É curioso pensar, porque isso vem carregado de intenções, tanto econômica como política, para identificar esse sujeito, essa categoria, identificar quem não era branco e quem não era escravo, quem não era negro escravizado. Então, essa categoria não faz referência à identidade étnica, mas ela vem carregada da expressão do indígena. Tanto que outras línguas e outros estudos em outros lugares do mundo, quando utilizam o termo caboclo, ao traduzi-lo, traduz com a palavra indígena, ou algo semelhante a isso, como aconteceu na França, por exemplo. Posterior a isso, né, esses termos vão ganhando diferentes outros significados. Por exemplo, nos censos posteriores, já no século XX, 1900 e 1920, já é o termo pardo que é utilizado para identificar esses sujeitos, que não são negros, que não são brancos, que são mestiços e demais sujeitos que, no caso aqui, seriam os indígenas. Já em 1940, o termo caboclo volta, especificamente para registrar essa população também majoritariamente indígena, né? Nunca utilizando esse termo. 1950, volta os pardos como um termo guarda-chuva para diferentes sujeitos, mulatos, cafuzes, caboclos, todas essas categorias produzidas. E em 70, devido ao contexto da ditadura militar que a gente vive, as classificações raciais são tiradas do censo. E é muito importante a gente ressaltar que apenas a partir da década de 90, de 1990, que o termo indígena começa a aparecer de fato nos censos no Brasil. E esse contexto é muito importante também, porque é a partir desse momento em que o censo passa a utilizar o critério de autoclassificação, né, coisa que não existia nos censos anteriores. E o momento é muito importante ressaltar que é o momento que a gente vive pós a Constituição de 88, então isso vem como uma demanda dos movimentos sociais. Não é à toa e não é porque o IBGE estava querendo fazer boas ações. Então, assim, é a partir de 1990 que esse termo aparece em termos de autoclassificação, a categoria indígena começa a ser utilizada nos censos brasileiros. Aí eu trouxe para vocês uma tabela que mostra como que essa população indígena começa a se distribuir nos 3 últimos censos, né, até 2010, a gente ainda não teve um censo recente. Então, nós vamos ter aí uma distribuição da população indígena no Brasil, e uma identificação por situação de domicílio. A gente tem uma população rural e uma população urbana. E é muito interessante que, a partir desse momento, os pesquisadores, as agências, indigenistas, enfim, nós, cara pálidas, começamos a perceber que existe uma população indígena, por exemplo, urbana, nas cidades, e começa-se a colocar como elemento de reflexão a possibilidade de deslocamentos, de fluxos, êxodos rurais, né, fluxos entre aldeias e cidades. E todo mundo muito surpreendido com o termo, mas a gente ignora que todos os outros censos anteriores a gente nunca nem perguntou, a gente nunca nem usou a categoria indígena. Então, se a gente não utilizava o termo de autoclassificação, se esses instrumentos não utilizavam, ou minimamente perguntavam se esse sujeito era indígena, porque agora é surpresa dessa população indígena nas cidades, né? Então, para além desses fluxos, não se ignora a existência dos fluxos, lógico, mas também é necessário entender que o critério de autoclassificação nas cidades nunca foi utilizado. Então, a presença indígena na cidade, ela não acontece apenas por movimentos migratórios, mas principalmente porque os instrumentos de registro numérico simplesmente ignoravam essa população, negavam a sua existência. Bom, esse é um ponto apenas para a gente refletir de como que essa produção de não ser, ela se reflete em diferentes dimensões da vida.
Muito obrigada, Fernando. Um outro elemento, a segunda dimensão, que eu gostaria de trazer para reflexão, que eu chamei no início de espacialidade desse posicionamento, desse reposicionamento, seria essa geometria de poder em que os povos indígenas, em que a alteridade indígena está condicionada, né? Ela está posicionada em relação aos fluxos e principalmente em relação posicionada intencionalmente em relação às relações de poder, a dimensão de poder. E existem algumas proposições, alguns movimentos, algumas formas de espacializar essa relação, a reflexão sobre esse posicionamento. Eu gosto de chamar a atenção para dois em específico. Que é a contenção territorial, e isso passa por expropriações, por reduções, por confinamentos territoriais, e isso não é recente, essas violações não são recentes, ela não é um ponto de pauta da agenda anti-indigenista, né? Ela é algo que vem se estruturando, que vem amadurecendo ao longo de toda a história do indigenismo e a partir de diferentes políticas indigenistas. E outro elemento que eu trago para reflexão sobre esse posicionamento, sobre essa espacialidade, são os cercos. E os cercos, eles estão mais diretamente relacionados aos interesses do capital. A contenção territorial mais em relação aos interesses do Estado e o cerco aos interesses do capital, que acaba se materializando a partir de invasões, de remoções, de isolamento de territórios e comunidades, enfim, as dimensões são múltiplas em relação a isso. E elas se aprofundam, como eu falei, a partir de diferentes expressões de políticas indigenistas que não são recentes. Pode passar, Fernando. Bom, aí eu trago como um primeiro momento dessa reflexão, dessa espacialidade, o contexto da conquista, né? E quais foram os movimentos e medidas civilizatórias utilizadas nesse momento que materializaram essa espacialidade, que deram uma expressão material, espacial, para esse posicionamento da diferença indígena na Amazônia. Bom, nesse momento em que as principais estratégias políticas de conquista do território passavam pelo que eu gosto de chamar de pacificação do território, a gente está falando de um momento em que a população que aqui existia, que aqui se reproduzia, era considerada inimiga desse Estado que chegava e tentava conquistar o território, e a política pensada para esses sujeitos foi a política de guerra mesmo, de extermínio dessas nações, desses sujeitos considerados bravos, selvagens, inimigos, né? E as medidas civilizatórias impostas para a conquista desses corpos e desse território, como eu já falei anteriormente, passava pela igreja, passava pela catequese e pelo batismo, transformar esse sujeito em alma. E o posicionamento desse sujeito, os movimentos espaciais que eles foram submetidos foram diversos. Eles passaram por processos de deportações, aí a gente tem a expressão disso nos descimentos, que eram aquelas expedições de missionários, expedições militares que adentravam os rios na Amazônia, né, que subiam os rios da Amazônia em busca de mão de obra, em busca sob a desculpa da busca de almas, né, para a catequese, de resgate dessas almas. Então, as medidas eram os descimentos, a busca por esses sujeitos que eram descidos para as missões, que geralmente ficavam nas embocaduras dos rios, e as chamadas tropas de resgate, que vinham carregadas também de uma medida de justificar uma guerra aos sujeitos que escravizavam outros sujeitos ou que praticavam canibalismo com outros sujeitos. Então, esses sujeitos se justificava a guerra e a escravidão desses sujeitos, né, desses povos. Bom, um outro movimento, ainda no slide anterior, um outro movimento importante desse momento da conquista era, e que tem uma carga, uma dimensão espacial, era o isolamento desses sujeitos que eram descidos e capturados pelas tropas de resgate. Então, eles eram isolados e confinados em missões religiosas, e também se reproduzia a prática da escravidão. A imagem que tem aqui ao lado mostra a distribuição, né, espacial na Amazônia, ao longo dos principais rios da Amazônia, que a gente tem principalmente o Rio Amazonas e os seus principais afluentes, de várias missões que foram posicionadas no território para pacificar esse território através da religião.
Muito obrigada, pode passar, Fernando. Bom, um outro momento importante que eu trago para reflexão já é um momento de constituição do Estado brasileiro, né? E da mesma forma como existiu um projeto civilizatório que reproduziu aquela colonialidade do poder, aquele colonialismo, né? De um projeto anterior do Estado português, na produção, na constituição do nosso projeto de nação, nós também tivemos um projeto colonial, nós também tivemos um projeto colonialista, que o Cardoso de Oliveira, lógico que em diálogo com outros autores na América do Sul, ele vai chamar isso de colonialismo interno, né? No nosso caso específico, e no caso específico da formação do Brasil. Vai dizer que a nação brasileira vai também posicionar esse sujeito dentro desse projeto de nação. E esse projeto de nação, esse contexto específico, ele vem carregado de algumas medidas também pensando essa definição do não ser e essa espacialidade do indígena, dos povos indígenas. Nesse momento de constituição da nação, nós tínhamos como principal elemento de debate da época o que se chama, e que marca esse momento, chamado de indianismo, né? E esse indianismo, ele tinha como principal foco a busca da identidade nacional, e essa busca da identidade nacional, de maneira nenhuma, vai negar a diferença indígena como parte dela. No entanto, esse projeto vai enobrecer a identidade indígena, mas vai posicioná-lo no passado, vai dizer que esse sujeito faz parte do povo brasileiro, mas ele não existe mais, ele foi morto pela colonização, pelo projeto colonial. Aos que sobreviveram, que não têm a carga simbólica de nobre, de guerreiros, que a imagem do índio que se queria como parte da identidade nacional, os que sobreviveram, se discutia, tanto na academia como pelos agentes políticos da época, qual que seria o trato que deveria se direcionar a esses sujeitos. E um grande ponto de debate era se a política indigenista pensada para o índio vivo, que não era um modelo não era a imagem, o símbolo que se queria para o projeto nacional, como tratá-lo? Com brandura, com violência, né? E esse era uma reflexão produzida na academia e nos espaços de decisão política. Enquanto que no centro, né, na capital do Brasil, muito guiado pelas perspectivas iluministas da época, né, se falava em brandura, os presidentes de província, por exemplo, principalmente aqui na nossa região do sudeste do Pará, falavam em guerra, em violência, em policiamento, porque a população dessa região específica era tratada como uma população brava. Eram os craô, eram os chavantes, eram os timbira. Então, eles eram colocados como bravos porque eles atacavam as povoações que se apropriavam dos seus territórios, as embarcações comerciais que passavam pelos rios e passavam em ataque a essas populações. Então, como eles resistiam, como eles reagiam a esse contato que era violento, eles eram, para estes, as políticas foram pensadas a partir da violência. Então, esse contexto específico de constituição da nação, ela vem carregada de duas políticas, ela nos traz duas políticas em específico. Ela retoma a prática da catequese, que durante um longo tempo foi abandonada, e a gente tem um intervalo grande aí ao longo do final do século XVIII, início do século XIX, por conta das políticas pombalinas e as suas heranças. Então, ela foi abandonada por um certo tempo, e em meados do século XIX ela retorna, e é muito interessante a gente considerar que ela retorna, inclusive, com um pedido dos próprios indígenas. As próprias nações indígenas começaram a procurar o Estado brasileiro demandando a catequese, a presença de missionários nas suas regiões. Isso demonstra o tamanho da violência que as políticas indigenistas de policiamento tratavam, como elas tratavam esses sujeitos, o que elas direcionavam para esses sujeitos. Então, dois elementos específicos vão marcar o espaço nesse momento. Nós vamos ter a presença de missões religiosas. Aí eu trouxe duas imagens aqui para vocês tentarem visualizar esses processos. Essa imagem, acho que da esquerda de todo mundo, a menor,
ela mostra a distribuição das missões religiosas na Bacia Araguaia-Tocantins, aí nós vamos ter, principalmente nessa região, os padres italianos, né, que vão ser enviados e vão criar missões como Conceição do Araguaia, por exemplo, né, e na imagem maior, nós vamos ter a distribuição dos chamados presídios, seriam uma nova expressão dos antigos fortes militares do período colonial. Esses presídios, eles eram pensados exatamente para conter a bravura desses sujeitos, dos povos indígenas aqui dessa região. Se a gente observar, nós vamos ter aqui, no chamado, né, Pico do Papagaio, né, nossa região, hoje, essa figura que foi produzida por Nimue Daju, ele faz um recorte desde Tucuruí, aqui em cima, que está contornado de vermelho, a antiga cidade de Alcobaça, era um posto militar, um presídio, passando aqui no meio por São João do Araguaia, que surge enquanto presídio nesse momento histórico, e aqui, na outra extremidade, nós temos Imperatriz, a cidade de Imperatriz, que também surge a partir dessa política indigenista, que foi a introdução de presídios para conter os povos dessa região considerada selvagem. Cada um desses presídios eram direcionados para um povo específico. De Alcobaça e São João do Araguaia tinham como foco principal o povo Apinagé e os Gavião, e Imperatriz para conter o avanço do povo Craô, que depois também os Apinagé, mas principalmente os Craô, que depois foram remanejados para mais ao sul aqui dessa região. Então, assim, em termos de posicionamento, de reposicionamento do índio, a partir dessas políticas indigenistas, nós vamos ter dois elementos principais: a militarização do espaço, por esses presídios, e a retomada da catequese com as missões dominicanas. Pode passar, Fernanda, por favor. Nesse quadro, eu tento mostrar, sistematizar esse quadro, infelizmente ele tem uma cortada aqui embaixo, tento sistematizar todas as cidades que surgiram, como aqui na nossa região especificamente, na verdade, em todo o recorte que eu chamo de Bacia Araguaia-Tocantins. Tento pontuar a relação entre as políticas indigenistas, as políticas de aldeamento indígena, que são políticas indigenistas, e o surgimento de cidades, a formação de cidades na nossa região. Então, se a gente observar, desde o período colonial, com as missões jesuíticas, até o século XIX, nós vamos ter diferentes cidades surgindo a partir de uma política de aldeamento, de diferentes políticas de aldeamento, que passam missões jesuíticas, diretórios, presídios, as missões do século XIX, cada uma delas pensada para um povo específico. Por isso que nós temos aqui também uma coluna com o povo para a qual cada uma dessas políticas foram pensadas. O nome de origem desses aldeamentos indígenas e o nome atual do que hoje são as cidades onde esses aldeamentos se davam. Então, para nós observarmos a espacialidade das políticas de aldeamento indígena e a relação que elas têm com a formação das cidades da nossa região. Pode passar, Fernanda, por favor. Um outro momento que eu gostaria de refletir com vocês já é um momento em que aldear o índio não era mais uma política de formação de núcleos de povoamento, por exemplo. Porque se nos séculos anteriores nós tínhamos como intenção, tanto do Estado português, como posteriormente do Estado brasileiro, a conquista do território, né? A ocupação e conquista do território, e para isso as medidas de contenção e de deportação e de movimentos, de mobilidade desses sujeitos passavam por formar, por marcar o território com a presença desses agentes dominantes, e a população indígena era utilizada como um instrumento para marcar essa presença do Estado. A partir do final do século XIX e início do século XX, os interesses em relação ao sujeito indígena, aos grupos indígenas, e a forma como se utilizava, né, como se manobrava as medidas civilizatórias em relação a esses sujeitos, elas começam a se ressignificar também. Então, no contexto
em que a população indígena, que até o século XX ela era vista como uma questão de mão de obra, como utilização de uma mão de obra escrava, né, para diferentes recursos, para diferentes processos econômicos que marcaram a nossa região. A partir de meados do século XIX, início do século XX, ela começa a ganhar expressão como uma questão fundiária. Então, o indígena passa a ser uma nova problemática, passa a trazer como nova problemática a questão fundiária. E isso já como herança da chamada Lei de Terra de 1850, né? Essa transição já vem acontecendo a partir desse momento, em que se incentivava a propriedade privada e se desestruturava as aldeias. Então, é necessário que esses sujeitos estivessem dispersos e que estivessem cada vez mais abandonando a sua condição étnica para que pudessem ter direitos às políticas que o Estado implementava, principalmente no campo jurídico, no que se refere ao acesso à terra aqui. Então, a partir das leis de terra, era necessário que esses sujeitos não estivessem mais organizados em aldeias, por exemplo. Então, eles não tinham direito à terra por conta disso. E as terras indígenas, as comunidades indígenas começam a ser questionadas por ter perdido as suas características originais. Isso aparece como uma grande afronta, porque se nós lembrarmos, todas as medidas civilizatórias anteriores obrigavam esses sujeitos a se desestruturarem em termos de comunidade, né? Então, as leis de terra, digamos que foi o nosso primeiro marco temporal, para aquele momento, do século XIX. Mas depois a gente volta para esse debate. Então, esse contexto do século XIX, a gente tem, principalmente aqui no sudeste do Pará, um momento muito importante, porque é um momento que a nossa região ganha mais notoriedade em termos econômicos, né? A Amazônia, principalmente, começa a entrar diretamente insere de forma mais significativa no que a gente chama de economia global. Então, a gente tem aí o contexto da borracha, do caucho e depois da castanha. E as antigas missões acabam se reestruturando a partir dessas novas dinâmicas econômicas. E ganham uma nova paisagem, uma nova temporalidade, e passam a ter uma dinâmica de entreposto comercial para atender aos interesses dessas novas atividades econômicas. Nesse contexto, a gente vai perceber um grande processo, não sou eu que chamo de modernização antecipada, é Yara Vicentini, e a gente vai perceber uma grande reestruturação dos principais centros urbanos na Amazônia, por exemplo, né? Vão ser dotados de infraestrutura, de serviços, uma série de coisas. E para essa modernidade antecipada, esse corpo indígena se torna cada vez mais inóspito, né? Ele, na sua diferença, ele, na sua condição étnica, se torna inóspito para esse projeto de Amazônia urbana, moderna, que se tinha nesse contexto. Então, a política pensada, as medidas pensadas para esses sujeitos, nesse momento específico, elas passavam ainda, em parte, em alguns lugares, pelos seringais de caboclo, eles eram utilizados ainda como mão de obra em alguns seringais, mas aqui, principalmente no sudeste do Pará, as expedições punitivas e as correrias dos índios eram as principais políticas indigenistas, utilizando inclusive o Estado e a Igreja, né? Expedições eram organizadas por agentes públicos, por religiosos, por agentes econômicos, para expulsar as nações indígenas das áreas dos castanhais. Essa figura aqui esse mapa, ele mostra a distribuição dos castanhais aqui no Médio Tocantins, né? E então todos esses territórios, ele foi ocupado por essa nova frente econômica, né? Ele foi uma frente dessa produção da fronteira, e para garantir essa expansão era necessário expulsar os sujeitos indígenas, as nações indígenas que aqui se reproduziam. As duas imagens são para mostrar a espacialidade da atividade econômica na nossa região, e a figura para mostrar a utilização da mão de obra, a imagem, a fotografia, a utilização da mão de obra aqui na nossa região do sudeste do Pará. Pode passar, Fernando, por favor. Esse contexto, logo seguida a esse contexto e a todas as violências, a todo extermínio, né? A gente está falando de 1900, 1920, todo extermínio que se reproduziu aqui, como isso ganhava expressividade, notoriedade no cenário político nacional, e a gente está falando de um momento em que a perspectiva iluminista ganha cada vez mais força, né? A gente está falando do século XX. Então,
os debates sobre a proteção a esses sujeitos, eles ganhavam força dentro do Estado. E é nesse contexto em que surge as primeiras agências tutelares, as agências indigenistas responsáveis por administrar a vida desses sujeitos, a vida e os territórios desses sujeitos, né? O Estado sempre se colocando como responsável, como o sujeito que define a existência e a espacialidade desses sujeitos, do sujeito da alteridade indígena. Então, no início do século, dentro desse protecionismo que tem como principal ator o Marechal Rondon, né, esse protecionismo rondoniano, nós vamos ter algumas medidas também, alguns movimentos da população indígena. E esse movimento da população indígena vem atrelado ao que um antropólogo chamado Carlos Lima chama de empresa tutelar, de regime tutelar. E esse regime tutelar está diretamente relacionado à criação de serviços de proteção ao índio, o SPI. Essa empresa tutelar, ela tem, aí a figura tenta mostrar um pouco, toda uma organização administrativa. E essa organização, essa estrutura administrativa, ela também tem uma espacialidade, né? Ela se distribui pelo território, atendendo aos interesses de expansão dessas fronteiras, da produção dessa fronteira. Então, nós vamos ter todos os triângulos que vocês conseguem visualizar na figura, são os postos de atração que a empresa tutelar projetou e implantou no estado do Pará. E se nós observarmos, cada uma delas estão ligadas à abertura de estradas, de ferrovias, de hidrovias, então elas vinham ligadas a interesses econômicos e políticos, de ocupação territorial, ainda, né, de ocupação territorial, o que passava também pelo controle do território e dos corpos desses sujeitos. A imagem menorzinha aqui, que são os postos de atração do Médio Tocantins, mostram a posição de alguns postos em relação a duas importantes cidades e como eles foram direcionados diretamente para um povo em específico, que foi o povo Gavião, aqui próximo de Marabá, na terra indígena Mãe Maria. Na parte superior do mapa, no pontinho, aqui em cima, nós tínhamos a cidade de Alcobaça ainda, que agora é a cidade de Tucuruí. E ao lado dela, logo abaixo, nós tínhamos o posto da Montanha, que foi um posto que atraiu o povo Acrante-KTG, que estava mais no interior da floresta, para a margem do rio, atraiu para que as frentes de expansão pudessem passar por toda essa região aqui que está escrito Gaviões, né, que seria toda a área de influência do povo Gavião. Na parte inferior, próximo à cidade de Marabá, nós tínhamos um outro posto de atração, que era o posto Mãe Maria, que ficou conhecido como o posto o Castanhal dos Índios, né, como um dos postos mais importantes economicamente na extração da castanha aqui na nossa região. Vários outros povos Gavião, como o povo Acrante-KTG, lá do posto da Montanha, foram remanejados para esse posto durante toda a primeira parte do século XX, né, até 1960, até 1970, mais ou menos, ainda podemos observar o deslocamento compulsório do povo Gavião para esse posto em específico. E esse posto está posicionado em relação à cidade de Marabá. Então, a gente percebe aí que os postos também tinham como função proteger determinados núcleos de povoamento, núcleos urbanos aqui da região. Então, sempre percebendo que o posicionamento do indígena, aí nesse caso específico, administrado pelo Estado, ele vinha também carregado de interesses, tanto de interesses particulares, privados, como de interesses políticos, sempre atravessados de vigilância e também de processos civilizatórios, de educar, de ensinar e transformar esse sujeito em trabalhador nacional. Tanto que o primeiro nome da agência tutelar era Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Então, como que isso tem uma carga simbólica muito grande, e a antropologia, ainda o mesmo antropólogo que eu mencionei anteriormente, o Carlos Lima, ele vai chamar isso de extermínio pacífico, ou de um grande cerco de paz, as populações indígenas sendo cercadas, atraídas, sendo deslocadas para garantir o seu não extermínio físico, mas ao ser posicionada e confinada e terem seus territórios reduzidos, eles acabam passando por um extermínio
por conta do abandono de determinadas práticas e ao serem submetidos à administração de outros, que no caso aqui é o Estado. Pode passar, Fernando, por favor. Bom, um outro momento que eu trago para reflexão é o momento da militarização da questão indígena. E esse momento ele vem diretamente relacionado às políticas desenvolvimentistas pensadas para a nossa região, e elas são de diferentes naturezas, né? Enfim, eu imagino que seja algo já muito debatido, principalmente por vocês, na área de vocês. Todas essas políticas desenvolvimentistas da segunda metade do século XX, sejam elas para ocupar, integrar ou desenvolver o território, elas trouxeram reflexos muito significativos nos territórios e nos grupos indígenas, né? Nesse contexto, nesse momento, que os antropólogos vão chamar de novo indigenismo, a gente vive o contexto da ditadura militar, a gente vive o contexto de intensificação da vigilância indígena, porque um momento de ditadura, que os indígenas começavam a se organizar socialmente, começavam a constituir seus espaços políticos de organização e mobilização, eles começam a sofrer vigilâncias e, inclusive, punições do ponto de vista jurídico, administrativo, né? A gente tem aí a criação da FUNAI, a extinção do SPI, a criação da FUNAI, e o estabelecimento do Estatuto do Índio, em que emancipava da tutela do Estado aqueles índios que tentavam ou que se organizavam politicamente e questionavam as ações do Estado capital. Então, esse momento, além de ser marcado por essa carga de vigilância, né, da militarização, tanto do espaço como principalmente da questão indígena, essa militarização ela vem diretamente atrelada, associada aos interesses econômicos desses projetos indigenistas, né? E nesse contexto desses projetos, os povos indígenas também foram vítimas de diferentes formas e movimentos de reposicionamento, né? E o que mais caracterizou esse momento foram os deslocamentos e as remoções, principalmente por meio do Estado, a ação do Estado e reconhecida juridicamente, né? Ou seja, todas foram feitas legalmente. E a categoria terra indígena, nesse contexto, aparece como uma categoria jurídica e administrativa. Ela surge nesse contexto como uma categoria jurídica e administrativa. E o mapa que vocês estão visualizando, mostra a série de deslocamentos compulsórios, e quando a gente coloca compulsórios é porque a gente ainda vive o regime tutelar, o Estado ainda coloca para si, ainda se coloca na posição de decidir sobre a vida e a reprodução desses sujeitos. Então, todos esses movimentos que vocês visualizam no mapa foi uma série de deslocamentos compulsórios e remoções que o povo indígena Paracanã sofreu a partir de diferentes frentes econômicas atreladas a cada um desses projetos desenvolvimentistas. A abertura da Transamazônica, a construção da Eletronorte, enfim, uma série de políticas foi reposicionando esses sujeitos diferentes vezes ao longo do século XX para atender aos interesses do capital. Então, a gente tem aqui essas transferências desde 1970 até o final da década de 80. Pode passar, Fernando, por favor. Então, esses processos de remoções, de deslocamentos, enfim, esse cerco, essas reduções aos territórios indígenas, ela vem refazendo, redesenhando o mapa das terras, dos territórios indígenas no Brasil. Eu trouxe para vocês dois mapas, vou chamar de imagem, dois mapas que eu acho muito importantes. O mapa da esquerda é o mapa de Kurt Nimue da Ju, mais uma produção dele. Esse é um mapa muito importante para a etnologia, eu acho que para as ciências humanas como um todo. Ele mapeia a distribuição de diferentes grupos indígenas, grupos linguísticos, toda a América do Sul, principalmente no Brasil. Então, ele mostra todos os movimentos que os grupos indígenas faziam, né, ao longo da história, né, e todos os territórios que eles ocupavam. Então, a gente tem um mapa muito colorido, muito pintado,
e a população indígena distribuída em todo o território nacional. No mapa da direita, nós temos o mapa das terras indígenas de 2019. Então, se nós plotarmos esse mapa, nós conseguimos visualizar o que eu estou chamando aqui de imobilidade dos povos indígenas, imobilidade das nações indígenas, que nós temos, que é resultado de todos os processos espaciais, de todas as políticas indigenistas de dimensão espacial que eu tentei resgatar historicamente aqui com vocês. Se nós plotarmos, nós vamos perceber uma concentração maior dessas terras indígenas na região amazônica, ainda o que a Ayrton Krenak chama de últimos redutos, né, de possibilidade de natureza e de reprodução da identidade étnica indígena. Nós temos essa concentração na Amazônia, mas, no entanto, apesar de ser, né, significativa a presença na Amazônia, nós vamos perceber que ela ainda ela traz uma expressão de redução territorial muito grande. Aquele mapa dos postos indígenas que eu mostrei lá nos slides anteriores para vocês, que foi feito a caneta, né, todo pintado a caneta, ele mostra toda a área do povo gavião, de influência do povo gavião, e como que todos os grupos do povo gavião estão hoje concentrados unicamente no que era chamado de posto Mãe Maria, né? Então, hoje a terra indígena Mãe Maria concentra uma população que se distribuía em todo o Médio Tocantins, de uma área que ia de Marabá até Alcobaça, até Tucuruí, né? Até o que hoje é a cidade de Tucuruí. E essa frase, ela é muito importante, para mim ela tem uma expressão muito, muito simbólica, muito significativa, né? Que é uma frase da professora Manuela Carneiro da Cunha, que ela diz que as populações indígenas encontram-se hoje onde a predação e o espólio permitiu que ficasse. Então, mesmo como categoria administrativa, como uma categoria jurídica, as terras indígenas, esses últimos redutos, como diz o Krenak, eles ainda são produtos desse espólio, né? Desses cercos, dessas remoções, desses confinamentos, desses deslocamentos. E são os últimos elementos, são os últimos redutos que precisam ser defendidos e que garantem a reprodução dessa diferença, dessa autoridade como tal. Fernando, por favor. E esses últimos redutos sempre foram motivos de disputa, né? Sempre foram um ponto de disputa, um elemento de disputa. E hoje, principalmente, esse último momento que eu trago para refletir com vocês, que eu chamo de anti-indigenismo, essa última dimensão dessa espacialidade, ela mostra as medidas e o papel que o atual governo, a forma como o atual governo trata esses últimos redutos, esses últimos elementos que precisam ser defendidos e que garantem a reprodução desses povos que já sofreram diferentes violações ao longo de todo esse processo histórico. Esse antidigenismo, os quadros, eles mostram como que o Estado brasileiro administra e como ele se comportou ao longo, pelo menos no período democrático, em relação às terras indígenas, né? O mapa de cima mostra a situação das terras indígenas no Brasil. Se vocês observarem, apenas 30% das terras indígenas brasileiras estão registradas, as demais estão aguardando homologação, aguardando definição, aguardando identificação, e, enfim, desses 70% restante, 40% estão completamente sem providências, né? São terras reivindicadas pelas populações indígenas, mas sem nenhuma providência administrativa para que ela seja regularizada. Então, ainda é um número muito significativo e é uma boa parte das terras indígenas do Brasil, né? Muito mais do que as terras indígenas registradas, reconhecidas oficialmente. O quadro de baixo, mostra o comportamento de cada um dos governos do período democrático, a partir da década de meados da década de 80 até os dias atuais, em relação ao reconhecimento dos territórios indígenas enquanto terra indígena. A gente está falando de duas categorias distintas, né? Os espaços de reprodução dessa diferença e acho que eu tive algum problema técnico aqui, me desculpa. Os espaços de reprodução dessa diferença e os espaços que o Estado reconhece como de propriedade desses sujeitos, né? Então, esse antidigenismo vem se comportando atualmente a partir de violências
aí a gente tem um número significativo de assassinatos de indígenas. Apenas em 2019 nós tivemos 113 assassinatos de indígenas e lideranças indígenas, mais do que o dobro, acho que 3 vezes mais do que anos anteriores. Nós temos invasões possessórias, nós temos exploração ilegal dos recursos naturais através de garimpos, madeireiros, fazendeiros, grileiros. Nós temos danos diversos ao patrimônio e uma expressão muito grande disso foi o chamado Dia do Fogo, em 2019, né? Uma ação que foi mobilizada por grupos de WhatsApp, por determinados sujeitos, principalmente atrelados ao agronegócio. E, principalmente, nós temos como pauta dessa agenda anti-indigenista o ataque aos direitos territoriais. Só em 2019, 27 procedimentos de regularização de terras indígenas foram devolvidos pelo Ministério da Justiça para que fosse revisado, reanalisado pela FUNAI, tomando como base, como referência, a tese do marco temporal, que estava marcado, inclusive, o julgamento pelo STF estava marcado para hoje à tarde, e foi tirado de pauta, né, pelo ministro Fux, né? Então, a tese do marco temporal, por isso que eu falei que a lei de terra de 1850, ela era uma primeira tentativa de marco temporal, porque ela tenta defender como direito territorial aos grupos indígenas apenas aquelas terras que estavam sob o poder dos grupos indígenas durante a Constituinte de 88. E a gente tem aqui uma série de medidas políticas indigenistas ao longo de todo o processo histórico, ao longo de 5 séculos, de imobilidade, de redução, de deslocamento, de reposicionamento desse sujeito, e agora a gente afirma, através de uma tese, que esse sujeito só tem direito àquele território se ele estivesse ali em 88. Então, ele não pode reivindicar, por exemplo, territórios tradicionais dos quais eles foram expulsos, dos quais eles foram deslocados, dos quais eles foram que eles tiveram subtraído. Então, para mim, é uma das teses mais cínicas que a política anti-indigenista traz, né? Se a gente acha que a política indigenista, que é a herança da empresa tutelar, que é a herança do indigenismo oficial, do novo indigenismo, da ditadura militar, ela já tinha retrocessos, ela tinha contradições muito grandes, a pauta do atual governo, ela traz retrocessos de séculos, porque ela coloca, inclusive, em debate a humanidade do índio novamente, quando o presidente da República fala que eles estão se tornando humanos como nós, né? Então, assim, a carga simbólica que tudo isso traz, ela é muito significativa. Fernando, por favor. Mas vocês me chamaram para falar de horizontes, né? E os horizontes políticos, os horizontes indígenas que aparecem para a gente, eles aparecem como resistência e resistência em relação a todos esses reposicionamentos que foram colocados aqui. Da mesma forma como a questão indígena foi reposicionada ao longo de séculos, a gente também precisa reposicionar o olhar histórico, geográfico, político que a gente tem sobre esses sujeitos. E todas as políticas pensadas até atualmente, até o que nós tínhamos atualmente, elas sempre foram políticas exógenas, sempre partiam do Estado do capital. Era sempre outros sujeitos pensando o destino desses sujeitos. Então, hoje, o reposicionamento dessa dimensão simbólica, dessa dimensão política, ela passa, né? A gente percebe, a gente observa, desde 88, através da Constituição, do que o professor João Pacheco chama de sociogênese, né? Que são esses sujeitos se organizando para além de grupos, para além do povo, mas enquanto grupo, enquanto movimento, enquanto organização, defendendo uma agenda nacional, uma agenda regional, uma agenda de identidade. Então, a gente tem esses sujeitos ocupando espaços de decisão política, inclusive das instituições indigenistas, quando a gente tem, nós tínhamos os indígenas ocupando o cargo de coordenador regional da FUNAI, nós tínhamos os indígenas ocupando os cargos na Secretaria de Saúde Indígena, nós temos os indígenas ocupando espaços de decisões na Secretaria de Educação, nós temos esses sujeitos colocando as suas agendas
indígenas, as suas políticas, os seus projetos indígenas, suas políticas indígenas dentro das instituições indigenistas. E a maior expressão disso, nas últimas décadas, foi a conquista dos direitos indígenas, né, reafirmados na Constituição de 88. Né, e, a partir de lá, a briga, a agenda, as lutas vêm sempre no sentido de tentar garantir que eles sejam implementados. Então, esses sujeitos, os sujeitos indígenas, a alteridade indígena, ao reposicionar essa dimensão política, ela, inclusive, produz espaços da diferença, né? Atribuindo novos usos e novos significados aos lugares. Aí, uma grande expressão disso é que agora os espaços de guerra, de batalha, são, por exemplo, o acampamento Terra Livre, é uma expressão desses espaços de batalha, né? Então, como os sujeitos indígenas, como os guerreiros indígenas se ornamentam, se preparam e vão para o acampamento Terra Livre como se estivessem indo para o campo de batalha, para a guerra, né? Para defender os interesses do seu povo. Um outro elemento muito importante desse horizonte da alteridade indígena é a existência coletiva, a identificação étnica enquanto existência coletiva, e a maior expressão disso nos movimentos indígenas, nas associações, nas organizações, que acaba refletindo na ressignificação, por exemplo, da ideia de parentesco, né? O parente não é mais apenas o parente do mesmo povo, o parente de outro povo também é reconhecido como uma existência coletiva, também traz uma carga de identificação étnica muito grande. E a expressão política que se dá para os signos e símbolos que até muito recentemente eram considerados elementos tradicionais de cada um dos povos, inclusive sendo apropriados por outros parentes em espaços de decisão, como, por exemplo, Terra Livre, que a gente acabou de mencionar. Então, o uso do cocá de um povo por um guerreiro de um outro povo para reafirmar a presença da agenda e da luta indígena naquele espaço é uma forma muito significativa de produzir espaço da diferença e dessa existência coletiva. E o mais importante, né, que eu acho que uma das maiores expressões dessa produção de espaços de diferença é a constituição das instituições indígenas e das políticas indígenas. Né? Nós temos aí organizações e movimentos de diferentes naturezas. Aqui mesmo na nossa região nós temos a Federação dos Povos Indígenas do Pará, nós temos a Organização dos Professores Indígenas do Pará, do sul e sudeste do Pará, e uma série de outras formas de organização que agregam diferentes lutas dos diferentes e distintos povos indígenas daqui do sudeste do Pará e, em alguns casos, de toda a Amazônia, e às vezes atravessadas por agendas nacionais. Fernando, por favor, acho que, gente, é basicamente isso. Eu espero ter contribuído na reflexão, espero que a minha reflexão, apesar de trazer todo um resgate de violência e de violação, ela, de alguma forma, tenha contribuído para a gente refletir um pouco sobre as possibilidades, apesar dela não aprofundar muito esse ponto, e não me culpo muito por isso, porque eu entendo que quem pode falar mais propriamente disso, infelizmente a gente não pôde contar hoje, são os próprios indígenas, como eu pontuei no final da minha apresentação. Então, as suas agendas, as suas políticas indígenas como horizonte, elas devem ser colocadas por eles mesmos a partir dos seus projetos de nação, de povo, de identidade e de forma de organização espacial. Gente, muito obrigada, Fernando, Lívia, muito obrigada. Eu realmente espero que vocês tenham aprendido e dialogado comigo. Muito obrigada. Tati, eu que agradeço muito a tua apresentação. Eu acho que ela foi extremamente esclarecedora. Ela conseguiu trazer uma perspectiva histórica de longa duração, que acho que contribuiu demais com a formação de todos, né, para pensar a questão amazônica e pensar esse tema mais geral que atravessa o curso, que é a encruzilhada civilizatória, né? Me parece que vários dos momentos que você resgatou da relação da sociedade com os indígenas, ela foi atravessada por essa discussão civilizatória, né? Quer dizer, quem é a
o sujeito reconhecido legitimamente como parte da civilização e quem é o sujeito negado como incivilizado ou fora da civilização. Então, eu acho que quando a gente afirma no tema geral do curso que a gente vive uma encruzilhada civilizatória, a gente nós nos obrigamos a pensar essa história de longa duração e pensar os mecanismos que sempre excluíram alguns e definiram quem representava a civilização. Se a gente está numa encruzilhada, talvez é o momento de olhar para trás e resgatar essa produção de quem está fora e quem está dentro, para nos abrir a pensar que civilização que a gente quer construir no futuro e, se possível, incluindo a diversidade toda e não pautada em exclusões, né? Então, acho que isso enriquece demais assim o nosso debate. Além disso, você trouxe várias informações mais específicas sobre a formação territorial e o papel dos indígenas e dos não indígenas nessa produção do espaço, do território, da nossa história, sempre marcada pelos conflitos que, de alguma maneira, atualizam e enriquecem o debate atual, porque também é um debate em que seguem os conflitos, então contribui bastante. E, ao mesmo tempo, você trouxe os elementos que a gente busca, né, de pensar de forma bastante complexa como as conquistas territoriais, sem ilusão de que elas são o fim também de uma longa luta, porque, como você mesmo falou, né, a conquista territorial, se é um avanço, tanto que a demarcação e a homologação das terras está na pauta, mas, ao mesmo tempo, ela também é parte de uma política de deslocamento compulsório, de confinamento, de restrição de mobilidade, mas, ao mesmo tempo, ela permite construir territorialidades não rígidas, né? Inclusive com mobilidade, porque talvez outros caminhos estão se apresentando em que a conquista do território não significa negar uma territorialidade também em rede, como a gente debateu no caso dos camponeses, né? E também uma mobilidade que não se restringe ao território. Acho que ontem foi muito interessante a fala da Paula, que é uma liderança quilombola, que é estudante da Unifespa, que dizia isso: olha, a conquista do meu território, do território quilombola da nossa comunidade, também permitiu eu estar aqui em Marabá estudando, sem perder o vínculo, mas, ao mesmo tempo, não me fixou no território e abriu possibilidade de estar aqui. Enfim, acho que é um debate riquíssimo que a tua reflexão sobre os povos indígenas nos agrega ao que a gente está pensando, né? E, de alguma maneira, traz também muitas questões e desafios que estão postos da continuidade da luta, mas também dos aprendizados que emergem dos territórios, inclusive dessa perspectiva desses povos se colocarem como sujeitos políticos, né, e saírem de uma relação tutelar para uma relação de autoafirmação das suas, não só identidades culturais, mas do seu, vamos dizer, protagonismo político em relação ao conjunto da sociedade. Então, acho que esse é o debate que nós temos que fazer mesmo, né? E você contribuiu demais. Só te agradeço bastante e aproveito, então, para abrir para algumas questões, se o pessoal que está online quiser fazer perguntas ou considerações a partir da exposição da Tati, o microfone está aberto. Boa noite, eu tinha me inscrito aí, é uma satisfação, viu? Eu peço desculpas por não dar, ter barulho aqui, faltou energia no meu bairro e aí eles estão trocando lá um transformador, então eu tive que vir para uma área da rua que tem energia pública aqui. E então, assim, Tatiane, parabéns pela exposição, eu imagino a energia que foi, vamos dizer, investida, né, para tu conseguir fazer uma síntese de uma trajetória tão longa, né, uma história de longa duração, pincelando alguns elementos, né, da relação com a religião, né, da relação com o Estado, das diversas formas de relação com o Estado, das imagens e dos discursos que se produziram, né, sobre os indígenas, dos mapeamentos, né, dessa controle da circulação
E eu tô super contemplado, assim, parece que eu estava revendo algumas partes da minha tese de doutorado que também tratou de maneira superficial, né? Mas tratou dessa questão do indígena, porque qualquer pessoa que vá trabalhar a Amazônia e numa perspectiva mais histórica, ele vai terminar passando por essa construção, né, do entendimento da relação entre o que era o indígena em cada governo, em cada época, né, e o que tinha que ser feito com o indígena. Essas classificações lá de o mais bravio, o mais manso, aquele que se relaciona melhor, aquele que é melhor controlado, tudo isso dizia respeito ao tipo de projeto, à intervenção que era feita, né? Então a gente não consegue pensar mesmo hoje que se dá essa relação dos governos passou por uma classificação. Lá na tese tem um capítulo, uma parte lá que eu coloquei que era controlando o nomadismo, né? Talvez porque eu estava influenciado lá pelo Tratado da Nomadologia do Deleuze e Félix Guattari, né? Então eu falei do nomadismo. E eu estou bem instigado a pensar um pouco sobre como é que isso se reproduz hoje, né? No controle dessas populações, né? Na classificação das mesmas. Porque todo esse projeto civilizatório ele tem a ver com a demarcação, né? E hoje a gente tá numa encruzilhada mesmo, meio que numa cilada, né? De como é que tu vai provar, né, que tu estavas em determinado território, sendo que os próprios laudos antropológicos têm sido cada vez mais questionados, né? Inclusive antropólogos do agronegócio têm sido formados, né, justamente para deslegitimar os laudos antropológicos mais clássicos, assim. Então a gente está num processo que ele torna cada vez mais complexa a questão de como legitimar, né, a territorialidade. Agora eu ia te perguntar assim, o que tu acha assim, em relação a essa construção discursiva que, se por um lado ela tenta desconstruir a civilidade do índio, do indígena, né, ela utiliza ao mesmo tempo, às vezes o mesmo agente utiliza justamente o processo de integração e de civilização nos moldes do Estado como argumento para não indigeneidade, né, alguma coisa nesse sentido. Então, como é que tu vê, tu consegues ver assim uma saída contra-argumentativa desse tipo de enunciação, né? Que, por exemplo, é isso que você citou no final aí. O próprio presidente diz, né, que tá quase igual gente, né? Quase igual a gente. Então, ao mesmo tempo que ele tira daquele espaço de medo, né, daquele espaço do índio que causa medo, que é distante, que é bicho, ele está aproximando do estrategicamente aproxima do civilizado, né? Então, você consegue ver vamos dizer, uma saída contra-argumentativa desse tipo de armadilha do discurso? Legal. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção ou pergunta? Se não, eu retorno para a Tati agora. Então, acho que não tem ninguém inscrito pelo chat, pelo menos, Tati. Então, eu retorno aí. Eu queria aproveitar, então, já para também você, um pouco naquilo que eu falei, né, no final da tua apresentação, também te perguntar que você pudesse explorar um pouco mais nesse debate, porque eu acho esse debate extremamente importante, né? Quer dizer, a gente tratou bastante no curso, a luta pela terra, pelos territórios, e eu acho que você traz essa reflexão que é muito importante de pensar, por um lado, como conquista e, inclusive, como bandeira importante dessa mobilização política não tutelada, né, atual, mas, ao mesmo tempo, como os limitadores, de alguma maneira,
de um resultado de um confinamento de mais longa duração, que de alguma maneira restringe, né? Então, nesse contexto, eu fiquei pensando nisso, né? Como que, por um lado, os territórios, eles, uma vez conquistados, eles também acabam, se você concorda, né, com essa ideia de que os territórios conquistados acabam sendo um território de referência importante, mas não necessariamente um limitador da mobilidade, se você considerar que a partir deles você também fortalece esse envolvimento de redes políticas e articulações, né? E aí, nesse sentido, o papel das instituições de ensino, né? Que eu acho que aí você tem uma experiência larga lá, como o IFPA, nós também da Unifespa tem algumas políticas de cota e de acolhimento para povos indígenas. Então, de pensar, se você pudesse também refletir um pouco o papel das universidades e institutos federais, das escolas, né, nessa formação dessas redes, né, que permitem, de alguma maneira, os povos indígenas não ficarem restritos ou ampliarem os seus territórios, né, assim, pela inserção na educação fora do território, mas, ao mesmo tempo, conectando-se com outros povos e outros territórios e, inclusive, se conectando com a própria instituição de ensino, né? De alguma maneira ampliando, vamos dizer, essa rede política, mas também esse território em rede da luta indígena na Amazônia, né? Então, se você pudesse também refletir um pouco sobre isso. E, bom, o Lívio tá reforçando aqui o interesse do diálogo, inclusive pedindo para você divulgar algum texto, alguma referência bibliográfica tua que possa permitir a gente conhecer mais aí tuas reflexões. E aí eu passo a palavra, então, para você, e aí, se você quiser responder e aproveitar e já ir fazendo também tuas considerações finais para a gente ir caminhando para o encerramento da sessão. Obrigado. Ok. Obrigada, gente. Eu vou tentar dialogar aqui com vocês, porque é uma seara bem complexa, né? E carregada de interfaces. Se de um lado afirma e pode ser utilizado determinados discursos que a gente aciona, né? Se de um lado reafirma e pode ser utilizado como instrumento de luta, por outro, se mal interpretado, pode ser utilizado como, enfim, como um instrumento anti-luta, né? Anti os grupos, como no caso do debate das terras indígenas, né? Durante muito tempo eu me peguei nessa corda bamba, tentando me equilibrar a minha reflexão de forma a não reafirmar um discurso anti-indígena, por exemplo, né? Ou que vá no sentido contrário à defesa dos territórios e os direitos territoriais dos indígenas. Enfim, o livro começa a reflexão dele falando sobre as ciladas, né, que a gente vem sofrendo e como elas são de diferentes naturezas. Eu acho que uma das ciladas mais importantes enfim, fala de diferentes formas de cilada, e uma dessas é essa reflexão anterior que eu estava colocando. Mas uma mais concreta e objetiva, que eu acho que é o que vem se refletindo, principalmente nas ações desse governo, e que acaba atingindo, né, a pauta indígena, as agendas indígenas. Eu ressaltaria aqui o emparelhamento das agências indigenistas. Eu acho que isso atravessa outras questões que a gente já levantou. Esse emparelhamento, ele vem exatamente no sentido de, por exemplo, a FUNAI, né, diferentes sujeitos que estão posicionados ali dentro, exatamente para garantir os projetos desse governo. A gente tem, por exemplo, várias coordenações regionais que são ocupadas por policiais, por militares, né, do Exército. Então, sempre devolvendo processos, orientando o Ministério Público a desistir da defesa de processos que defendem o território, defendem os sujeitos, né, como vem acontecendo no Mato Grosso, por exemplo, em que uma coordenação regional solicita ao Ministério Público que desista de uma ação
que pede a suspensão de despejos, por exemplo. Então, a gente vê um emparelhamento e um sucateamento muito grande do pouco que foi conquistado, né? Que mesmo carregado de contradições e de intencionalidades em outros contextos, são projetos, são políticas que, de certa forma, defendem os interesses da agenda, das organizações, dos grupos indígenas. Então, esse pouco que ainda tem contradições, que teve contradição na sua Constituição, ele vem sendo emparelhado, ele vem sendo sucateado. Então, a gente percebe esse processo de forma muito grande nessa agenda anti-indigenista. E, por outro lado, eu acho que uma outra questão, né, que o livro coloca, sobre a construção discursiva e a imagem do índio, né, que é construída, ou que se reflete a partir dessas construções discursivas. Isso é muito importante, e como que isso aparece, também como isso reflete também nas políticas, né? Seja nas políticas de governo, ou nas de Estado que a gente conseguiu conquistar. Mas um elemento muito importante, que é completamente ignorado, é a autoidentificação desses sujeitos. E antes de qualquer coisa, antes de qualquer definição, seja pelo Estado, seja pelo capital, seja por nós, pela academia, pelas universidades, pela ciência, o que pesa, o que deve pesar é o autorreconhecimento, a autodeclaração, a autoidentificação e, por outro lado, que é um elemento fundamental para o reconhecimento, para a identificação de um sujeito étnico, é que esses sujeitos sejam reconhecidos pelo povo, eles se reconhecerem enquanto coletivo. Então, a identificação étnica, ela passa por esses dois elementos principalmente. E as políticas, sejam elas de qualquer natureza, elas devem considerar esses elementos, a autoidentificação e o reconhecimento pelo grupo. Então, as imagens que vão surgir, enfim, são muito complexas, como a gente vem dialogando, mas a imagem do índio aculturado, né, que foi uma dos regimes de memória mais colocados, como se cultura fosse algo que se perdesse, não algo que se transforma todo dia, como nós nos transformamos, o nosso modo de pensar, nosso modo de se comportar, de se vestir, qualquer outro grupo étnico também está condicionado, está propício a sofrer as mesmas modificações, as mesmas transformações. Os espaços-tempo estão o tempo todo atravessando esses sujeitos, assim como todas as mudanças que carregam, né, que carregam esse espaço e esse tempo. Então, a própria imagem do índio deve ser construída a partir desses elementos. E o elemento mais importante é isso, a autoidentificação e o reconhecimento pelo grupo. E por isso aquelas ressignificações que eu trouxe no final, né? A reapropriação de signos, o ressignificado dado à dimensão do parentesco, todos esses elementos passam pela imagem que a gente constrói do índio. Hoje o índio, os grupos indígenas, a população indígena, colocam no centro do debate a imagem dos índios organizados, preparados, tanto que eles ocupam as universidades. Hoje, por exemplo, a gente está em período eleitoral, se nós observarmos a quantidade de candidaturas indígenas, é muito significativa. Desde a década de 80, nós nunca tivemos nenhum número parecido com o que nós temos hoje. Então, eles estão lutando e eles querem lutar a partir dos seus signos, dos seus projetos e das suas formas de identificação, que passa principalmente pelo reconhecimento dos grupos, né? E isso já foi muito amadurecido pela antropologia, principalmente. É um debate que vem desde a década de 60, mundo afora, na reflexão sobre grupos étnicos, fronteiras étnicas, mas que foi muito bem introduzida no pensamento da antropologia brasileira, principalmente pelo Roberto Cardoso de Oliveira, e hoje é muito, acho que hoje é inquestionável, mas, assim, questionável não é que a ciência não é feita de coisas inquestionáveis, mas é algo já muito maduro, muito aprofundado, e que a gente ainda percebe que não foi introduzido, internalizado, nem na forma de pensar da sociedade como um todo, e menos ainda das políticas pensadas pelas agências indigenistas. E aí a gente tem um reflexo disso, porque na postura que algumas agências têm em relação a grupos que não estão em territórios indígenas, por exemplo. A FUNAI, ela coloca como única e exclusiva função da agência administrar terras.
e as populações que estão nessas terras, as populações indígenas que já foram identificadas desde a década de 90, que eu mencionei no início da minha fala, está completamente fora da administração e da garantia de representação por parte da FUNAI. Ela não conta essa população. Então, todo aquele contingente populacional que se aproxima, né, quase 30% da população brasileira, que hoje estão nos centros urbanos, a FUNAI simplesmente não vê, não está nos seus sistemas. A Rosane costuma chamar de arquivo morto. Nós não somos nem números para as agências indigenistas. Então, as definições, a imagem, acaba passando por esses elementos. O posicionamento espacial e a definição dele enquanto aldeado, o índio que não perdeu a cultura, entre aspas, né? Então, esses elementos acabam sendo significativos. Eu acho que esse elemento é importante, inclusive, para entrar já na questão que o Fernando levanta sobre a questão territorial, né? A luta pela terra e como que esses elementos são complexos e eles trazem diferentes dimensões, né? Se, por um lado, a gente teve um processo significativo de redução desses territórios, de confinamento nesses territórios, processos que não podem ser ignorados, que não podem ficar de fora da nossa reflexão. Por outro, esses chamados últimos redutos também não podem ser, nós não podemos deixar de defendê-los, como a expressão, ou como os próprios indígenas colocam, como um elemento fundante, principal, que garante a reprodução da diferença, da alteridade desses grupos. Então, é necessário defender esses territórios, principalmente para defender a reexistência desses grupos, porque são nesses espaços, são nessas formas de existência, são nessas formas de reprodução da vida, nesses locais de reprodução da vida, em que esses grupos conseguem reproduzir sua diferença e passar para as próximas, para as suas gerações posteriores, né, para os seus outros parentes, para as suas outras gerações, as suas formas de ser, de pensar, de produzir, de organizar o conhecimento, de produzir o conhecimento, enfim, todas as dimensões da vida que caracterizam e que o definem, como a Vaeté, como o Gavião, como Caiapó, como o Xicrim, como a Manaé, enfim, como todas as diferenças que estão dentro dessa identidade étnica. E, por último, o Fernando traz a questão do papel das instituições de ensino, né, que a gente percebe que, ao longo das últimas décadas, têm sido grandes parceiras, vem garantindo muitas entradas no sentido de frentes diversas para produzir conhecimento, para inserir esses sujeitos na dinâmica dessas instituições, na forma de pensar essas instituições, e eu falo especificamente de um local em que é fundado e na sua fundação coloca esse projeto, né, da alteridade indígena, diferença indígena, do diálogo com os povos indígenas, como um elemento importante da sua fundação. Então, as políticas educacionais pensadas muito recentemente, nas últimas décadas, principalmente nos últimos 15 anos, ele vem tentando dialogar com essa diferença. No entanto, a gente não pode perder de vista que o nosso projeto de ensino, que o nosso projeto de instituição de ensino é um projeto exógeno, é uma política indigenista, né? Quando dialoga com esses sujeitos, é um projeto pensado de fora. E é pensado por sujeitos não indígenas, é pensado por nós, brancos, em que mesmo sendo parceiro de lutas, mesmo sendo indigenista, né, e participando, defendendo as agendas e as pautas, ainda assim é pensado por uma outra forma de compreensão do mundo, por uma outra forma de organização da vida. Então, os nossos projetos pedagógicos, eles são projetos ainda são projetos que atendem interesses que estão instituídos, né, pela nossa sociedade e dentro das formas como elas estão organizadas. O capital, o mercado, e mesmo o papel de cidadão é a nossa mentalidade, a nossa forma de compreensão da vida e do mundo. Então, os nossos projetos educacionais, pedagógicos, eles precisam também girar em termos de proposições e garantir cada vez mais
esses outros projetos societários na sua Constituição, na Constituição dos currículos, na Constituição dos cursos que são ofertados, na própria Constituição da instituição de ensino como tal. Então, não é só inserir os sujeitos na nossa lógica de organização de ensino e de projetos pedagógicos, mas inserir os seus projetos também nas nossas instituições e nas nossas práticas educacionais. E eu entendo que é essa forma, essa pedagogia, que inclusive a Catherine Walsh chama de pedagogia decolonial, que considera o bem viver e todas essas outras formas de existência, é no diálogo com elas que, de fato, a gente vai estar garantindo a reprodução desses territórios. A gente vai estar dialogando com os sujeitos para que eles possam fortalecer suas lutas e garantir a reprodução dos seus territórios. Então, garantir esses projetos educacionais e pedagógicos passa por garantir projetos societários e outras formas de produção de conhecimento também, outras formas de organização da vida. Bom, eu acho que eu tentei, pelo menos, responder e dialogar com as questões que Lívio e Fernando levantaram, e, no geral, é isso. Eu acho que o principal elemento que eu gostaria de colocar para encerrar a minha participação é esse, não ignorar todo o processo. Eu sempre trago nas minhas reflexões todo esse resgate histórico e geográfico de como nós chegamos na configuração atual, tanto da forma como nós compreendemos, onde nós posicionamos o indígena na nossa mentalidade, como onde nós posicionamos o indígena espacialmente. Eles não estão ali, eles não estão estáticos, eles não são estáticos, eles não estiveram sempre ali. Eles foram reposicionados pelo Estado, eles foram reposicionados pela Igreja, eles foram reposicionados pelo capital. Então, é muito complexo a defesa ou o questionamento às formas de organização territorial, às formas de organização identitária. É muito importante isso é muito importante para a gente entender também esses dois elementos, né, subjetivo e material, simbólico e espacial, que direitos identitários e direitos territoriais, eles estão conectados, mas eles não são a mesma coisa. Eles precisam ser entendidos como elementos distintos. Os indígenas podem se reproduzir a sua diferença em qualquer espaço que não nas terras indígenas, por exemplo. Ele pode ser indígena na cidade, ele pode ser indígena na universidade. Então, compreender esse posicionamento simbólico e material passa por compreender isso também. E, para encerrar, compreender principalmente os projetos e as políticas indígenas e tentar visualizar, vislumbrar nelas as possibilidades e os horizontes que a gente tanto procura, seja para os nossos projetos pedagógicos, como para as outras dimensões econômicas, políticas, culturais, sociais, enfim. Eu entendo que são nesses projetos e políticas que a gente consegue vislumbrar outras possibilidades. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez, Fernando e Lívio. Lívio pergunta sobre as minhas produções. Eu tenho algumas produções em eventos, algumas em prelo ainda, saindo, mas a maior parte de tudo que eu coloquei aqui está sistematizado na minha tese de doutorado, que não é muito difícil de encontrar, mas eu posso compartilhar com certeza, e o fato de vocês de ter interesse pela leitura é muito gratificante para mim. Eu posso compartilhar, porque o diálogo sempre é muito necessário, com certeza. Muito obrigada. Tati, eu que agradeço muito a tua colaboração e as reflexões. Eu acho que foram muito importantes e encerram com uma grande contribuição para esse ciclo de debate que a gente iniciou ao longo dessas 10 sessões sobre a Amazônia do século XXI e a encruzilhada civilizatória. Então, eu aproveito para finalizar aqui, né, assim, não só agradecendo a Tatiane Costa, professora do IFPA, que contribuiu nessa última sessão, mas todos os debatedores e palestrantes que passaram aqui ao longo do minicurso e todos os participantes que acompanharam
as sessões E online. Fernando, Oi, Lívia. Fernando disse que não, só o Daniel que ele quer se manifestar aí. Eu acho que a gente, como ele foi fiel a todas, Desculpa, Daniel. Desculpa, eu já estava encerrando. Pode falar, Daniel. Ô, Fernando, é coisa rápida, assim. Obrigado, Lívia. Primeiro, só parabenizar, Tati. É sempre muito, muito bom te ouvir, Tati. Assim, é um prazer imenso. Peço desculpa só de estar com a câmera aqui desligada. Eu tô aqui no carro, tava ouvindo, né? Não consegui me inscrever na hora H, mas consegui te ouvir. É sempre muito bom. Assim, é uma viagem por entender um pouco mais dessa formação desse território, que, obviamente, assim, a gente acaba estudando, só que essa profundidade desses elementos, né, do papel dessas comunidades indígenas para a formação desse espaço é uma coisa que, pelo menos para mim, como economista, sempre passa muito batido, e são processos tão importantes, eu diria fundamentais, como você bem colocou. Então é sempre muito, muito bom te ouvir. Aí reforça aí o que o Lívio colocou de tu concederes aí a tua tese, vai ser muito bom a gente ler, utilizar nas nossas disciplinas. Enfim, essas reflexões são bem importantes. Aí o que eu queria te colocar, na verdade, foi uma pergunta que me veio em mente, assim, enquanto você falava agora, especialmente nessa tua última fala, quando você coloca essa questão dos indígenas que estão, né, fora das aldeias, que estão nas áreas urbanas, assim. Eu queria saber, assim, se tu conhece algum tipo de estudo, alguma pesquisa nesse campo. Eu tenho me interessado bastante nesse tema, especialmente nos indígenas não aldeados, né, que não estão em aldeias, porque eu tenho trabalhado no último ano e meio com dados do Cadastro Único, que são dados referentes a populações que são, em geral, o recorte é um recorte de renda, né? Pega populações que recebem até R$ 240 e que recebem políticas públicas, e o número de indígenas nesse cadastro é muito grande. E aí, assim, o pouco que eu tenho lido e já estudado sobre isso mostra condições de vida extremamente precárias dessas comunidades que estão fora das aldeias, assim, né? Coisas básicas, acesso à água, esgotamento sanitário, acesso à educação das crianças, enfim, é uma realidade extremamente dura, mas ao mesmo tempo não sei bem como focar nessa discussão. E aí eu queria saber também se tu indicarias aí um pouco nessa linha das tuas indicações dessa discussão, né, dessas comunidades indígenas mais recentes, mas que não estão nas aldeias. É isso, mais uma vez, obrigado, e mais uma vez parabéns, Fernando, Lívio, pelo evento, pela atividade, sempre muito enriquecedor cada atividade. Que bom que estão gravados, que vão ficar aí para as posteridades. É isso. Eu conto ou você conta, Fernando? Tô brincando. Daniel, muito bom te ouvir, é muito bom saber que você está aqui. Dialogar é sempre muito, muito, muito bom mesmo com você. Eu tenho sim. Na verdade, a minha tese de doutorado é sobre a urbanização e políticas indigenistas na Amazônia. E, então, toda aquela parte a primeira parte da minha fala, ela é resultado da sistematização da tese, e na tese eu tento desenvolver uma reflexão sobre como que essa população indígena que hoje estão nas cidades, elas não chegaram às cidades recentemente, né? Elas são resultado, elas estão ali historicamente como resultado dessas políticas indigenistas. E no último capítulo da minha tese, eu tento mostrar como que isso se revela, né? Essa relação entre urbanização e etnicidade se revela na cidade de Marabá, mais especificamente ali na região sudeste do Pará, e com recorte mais específico para a cidade de Marabá, mostrando as diferentes faces da presença indígena na cidade. Aí lá eu faço referência a algumas outras reflexões e pesquisas que foram feitas em outras partes da Amazônia, né? Em Manaus, em Belém, Altamira, em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, mas tento sistematizar um pouco, trazendo alguns dados populacionais, questionando alguns dados populacionais e questionando a postura, principalmente, das agências indigenistas e como elas tratam essa população que estão nos centros urbanos, né? E aprofundo lá um pouco desse debate que eu tentei trazer agora no final sobre essa extraterritorialidade, né? Esse sujeito que não existe para as agências, que não existe nem como número para as agências indigenistas, né? Para a agência estatal, e mostrando a completa ausência
de atendimento e de garantia de direitos identitários para esses sujeitos. Então, assim, ao compartilhar a tese, talvez eu traga um pouco do que você está solicitando e talvez indique já com ela também outros elementos. Mas, assim, a gente está aberto, pode entrar em contato, que a gente vai... eu gostei muito dos teus interesses, né, de reflexão, e tenho a certeza que eu quero muito dialogar com você sobre essas questões que você levanta. Acho que é isso, gente. Obrigada. Então, tá bom. Bom, o Rodrigo Souza, que também acompanhou praticamente acho que todas as sessões e que é de Altamira e agora está em Parauapebas, lembrando que em Altamira os Kayapó habitam o urbano há mais ou menos 30 anos, né? Assim, reforçando a importância desse debate. Além da tese da Tati tratar isso com profundidade, tem um nome maravilhoso, né? Etnicidade, afirmando o debate étnico na cidade, né? Gente, se não tem mais nenhuma pergunta ou consideração, eu queria, então, finalizar agradecendo a Tati, todos os participantes, como debatedores ou participantes mesmo, né, do seminário, seja online, seja assistindo pelo YouTube. Acho que fico muito feliz com o resultado desse nosso minicurso. Acho que a gente aproveitou bem essa tensão, né, de como oferecer atividades acadêmicas nesse período de pandemia sem cair numa coisa restritiva do ensino remoto, mas, ao mesmo tempo, aproveitando essas ferramentas de comunicação virtual para tentar fazer um debate que me parece foi extremamente interessante e rico, e eu espero que a gente continue aprofundando dentro do IEDA e nessas parcerias com outros pesquisadores, movimentos sociais que a gente foi estabelecendo até aqui. Então, eu só tenho a agradecer a participação de todos, lembrar que sexta-feira a gente vai ter a última roda de conversa do minicurso, sem palestrantes, mas onde a gente vai poder debater um pouco mais esses temas e também tirar dúvidas sobre os encaminhamentos para conclusão, comprovação de frequência e recebimento de certificado. Então, finalizo, agradeço e passo a palavra para o Lívio, também, que coordenou junto comigo, para poder fazer sua despedida. Não, que triste. Despedida é sempre chato. Não, só poucas palavras e dizer que não acabou, porque ainda tem a roda de conversa, né? E aí, então, será o momento que a gente pode, inclusive, propor a continuidade, né? E outras coisas, assim. Mas fechamos com chave de ouro, né? Pena que, realmente, talvez por uma coisa de um cansaço, aí as pessoas hoje já não participaram tanto, né? Porque esse debate de hoje ele enriquece muito toda a construção que a gente veio fazendo sobre territórios, né, sobre identidades, enfim, sobre populações tradicionais, né, sobre conflitos. Muito bom, né? Agradecer as pessoas que estiveram sempre presentes aí, né? Porque assim tem a coisa de estar gravado, mas tá gravado, você não tem como interagir, né? Igual o Daniel, o Rodrigo, que tá sempre aí. Tem várias pessoas que eu não vou citar agora, né? Mas obrigado, foi uma satisfação, embora tenha sido conturbado em alguns momentos. Agradeço muito ao professor Fernando por ter sido compreensivo comigo, porque na verdade eu não me considero um organizador, me considero só quase um monitor, porque eu não tive condições de ajudar tanto assim. Mas então é isso, obrigado, professores. Desculpa por não estar com a câmera aberta. Deixa eu abrir aqui, bora ver se dá de enxergar alguma coisa. Que eu já estou na rua. Não estou me vendo, nem estou me vendo aqui. Ah, tá. Na porta da casa aqui. Então, satisfação, um abraço para vocês, tudo de bom. E, Fernando, pessoal. Tchau, tchau.